Muito feliz. Eu sempre digo que é uma felicidade imensa quando eu estou aqui na frente, vendo pessoas tão queridas para mim. E mais ainda, eu gosto sempre de falar que tem um movimento muito grande da espiritualidade, dos nossos familiares e amigos. Tem toda uma ancestralidade, se assim podemos dizer, para estarmos aqui. A casa, ela trata vocês também de uma forma muito carinhosa, às vezes incluindo quem está fazendo o tratamento para que continue. Faz toda um processo de ambiente na qual envolve também muito amor. Então eu fico muito feliz. E que dessa manhã de hoje seja uma manhã bastante produtiva para todos nós, no sentido do crescimento. Estamos na questão do processo, do progresso. Hoje, esse tema na qual foi sugerido, que fala-se das leis divinas, ela é a base, vamos assim dizer, do Espiritismo. É a partir dela que começamos a adentrar e a conhecer o porquê de estarmos aqui, de qual o sentido de nós reencarnarmos, por que Deus, na sua infinita misericórdia, deixou para nós essas leis que nos regem, que nos direcionam, porque Ele sabia que a sua criação, porque somos a criação dele, Deus, Ele é existente em nós. Por mais que a gente às vezes tente ir por caminhos ou por desvios, é impossível um dia nós não chegarmos à perfeição, porque Deus, Ele é existente. Nós fazemos parte da sua criação. Então, a lei na qual Ele trouxe, que hoje ela é expressada em muitas obras, nos livros, para que a gente pudesse se direcionar, mas tem algo que a nossa irmã colocou até no início aqui, ela já é gravada na nossa própria consciência. Só existe nos livros para que a gente vá, assim, vamos dizer, se direcionando. E eu vou começar com uma oração muito bonita, que tem muito a ver com o tema de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade. Na estrada da redenção, cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Quando eu li esse Pai Nosso, eu senti que tem muito a ver com a questão da lei. Que nós somos
Só isso. Para Deus, cada um de nós tem a sua luminosidade. Uns ainda um pouco mais fraquinhas, outras que já entenderam o porquê e precisam levar adiante esse comprometimento. Esse sol internalizado começa a ser um pouco maior. Diante de todo esse processo, desse cosmos, vamos assim dizer, Deus está presente em tudo. E para nós, Ele nos vê assim, com esse grande sol. Quando nós falamos da lei divina, a lei divina ela sempre existiu, sempre esteve na consciência de cada um de nós. A Terra ela foi criada há 4,5 bilhões de anos. Ou seja, desde sempre a lei divina ela esteve conosco. Quando Jesus, esse governador, ele se propôs a criar o nosso planeta, junto com a superioridade, os espíritos superiores, ele já fazia parte desse processo. Ele trouxe, desde aquele momento da sua criação, tudo o que seria necessário para que assim chegássemos à perfeição. Então, quando ele decidiu ser o nosso governador, e desses processos da criação da Terra, ele já sabia o que os seus filhos precisariam. Saberíamos que nós, pelo fato de estarmos aqui, onde a Terra seria um planeta de terras e expiações, precisaria de um direcionamento. Precisaria que assim tivéssemos, mesmo que dentro de nós tenhamos esse sol e essa consciência divina, precisaria se rudimentar. Essa lei divina, na qual se fala muito, sempre teve. Ela independe de questões ou de tempos religiosos. Mesmo na épocas rudimentares, onde se adorava o sol, onde ainda se tinha, por se fazer, vamos assim dizer, usar da natureza, né, para expressar ali uma certa religiosidade, dentro daquele processo rudimentar, tinha-se ali a lei divina. Só que, lógico, que era de uma forma ainda na qual o homem não tinha a cognitividade que hoje tem. Quando Jesus ele veio até nós, né, há mais de 2.000 anos, ele já veio para preparar, porque já sabia que tínhamos condições, vamos assim dizer, de entender. Tanto que ele veio e nos deixou como esperança o Espírito Consolador, no qual hoje nós entendemos que é o Espiritismo. Porque saberia que, passando-se 2.000 anos, os Espíritos já estariam em uma condição que não precisaria ser mais, vamos por assim dizer, adorar o sol ou fazer, vamos dizer, aqueles mitos religiosos. Já começaríamos a compreender que existia algo muito mais profundo, não tanto materialista. Começaria a dizer sobre uma espiritualidade. Ele passou a falar sobre um reino vindouro. Então Jesus ele já começou, vamos assim colocar, para aqueles espíritos ali, ou já deixou-se por escritos, vamos assim, essa história, para que já entendesse que a partir daquele momento ali, já iria se falar sobre essas leis que nos regem e que no qual nos direcionam. Na questão 614,
14 do Livro dos Espíritos faz a seguinte pergunta: o que define essa lei, né? Por que existe essa lei? Essa lei é uma lei imutável e irrevogável, porque ela é uma lei de Deus. Nós, espíritos, nos modificamos, nos melhoramos, mas Deus não. Deus, ele é perfeito. Nós conseguimos sair daqui e ir para a erraticidade ou para a espiritualidade quando nós desencarnarmos e vamos assim evoluir, mas Deus, ele consegue na sua perfeição entrar e sair e nunca irá se modificar, porque a perfeição dele é uma perfeição absoluta, imutável. A sua lei, ela é imutável e irrevogável. E aí na questão 617 também a Kardec pergunta: o que seria, como definiria essas leis, né? Qual seria a finalidade dessas leis? Ela define que essas leis naturais, porque é natural para nós espíritos evoluir, nascer, crescer, né? Nos desenvolvermos intelectualmente e um dia desencarnarmos, irmos para a espiritualidade e lá também se desenvolver. Então essa lei, ela define, é uma lei na qual Deus deixou para que fosse aplicada, para que constantemente nós evoluíssemos também, tanto aqui na matéria quanto na espiritualidade. Na questão 624, Allan Kardec também fala que como essa lei ela foi colocada para nós, de que maneira Deus ele deixou essa lei. Ela começou, eu tinha citado de Jesus, mas foi muito bem antes. Ela foi colocada através dos profetas. Desde a época dos profetas, o mais conhecido no qual a gente sempre, né, fala aqui, que são as 3 revelações, que são os 3 pilares do Espiritismo. Tem a primeira revelação, o primeiro pilar, que é na época de Moisés, é quando a Terra também já estava, né, um pouco, a Terra não, desculpa, os Espíritos já estavam um pouco mais aptos a entender. Veio-se os mandamentos, na qual ali precisava, vamos assim dizer, direcionar aqueles espíritos ainda muito rudimentares. E tinha-se o conhecimento que ali eram profetas. A palavra profeta quer se dizer vidente. O que ele enxerga, o que vem, ou o que está por vir. Nós entendemos muitas vezes, quando a gente não consegue adentrar muito dentro do conhecimento, acharmos que um profeta era um homem escolhido, um homem que ali veio para direcionar. Tem esse propósito? Lógico. Como eu tenho de estar aqui, de direcionar alguém que está ainda se iniciando o Espiritismo, e de muitos outros que hoje já estão aqui conosco na casa, que já assistem palestras, que já entendem o que é uma água frutificada, o que é uma doutrinária, ou seja, cada um de nós já também tem a sua capacidade de externar aquilo que já sabe. Lógico que pelo qual hoje nós vivemos, nós não vamos dizer: Renan, você é um profeta. Porque hoje essa nomenclatura ela não se cabe mais para o tempo do qual nós vivemos. Mas a palavra profeta quer dizer isso. Aquele que já enxerga, já entende o que vem por vir. Já é no sentido dele entender o que é ser um homem de bem. O que está muito direcionado nas leis divinas. É você lapidar a sua alma. É você se tornar um homem de bem. Então, isso é o que quis dizer nessa questão 617, quando Jesus,
Deus começou a trazer esse primeiro pilar, que foi os profetas. Porque ele já sabia o que vinha pela frente, qual seria a terra, né? O porquê ou aonde chegaria a terra. Que hoje entendemos que a terra, ela é uma terra de provas e expiações, mas vai ser uma terra de regeneração. Aquele que não se adequar, que usar o seu livre-arbítrio de maneira contrária da lei divina, não mais ficará conosco. Ele vai precisar ir para um outro planeta rudimentar. Mas aí, quando a gente para ver a questão, tem algo muito interessante nisso aí. Nós temos o poder de decisão e de escolhas. Será que nós queremos estar continuamente buscando sempre a dor e o sofrimento? Quem gosta aqui de estar sofrendo? De estar sentindo dor? Acredito que ninguém, porque nós não fomos criados para isso. Até fisiologicamente. Quando você está magoado com alguém, quando você briga com alguém, a primeira coisa que acontece, nós sofremos no físico. Nós adoecemos. Sentimos dores de cabeça, temos dores no estômago, não é verdade? Por quê? Porque nós não fomos criados fisiologicamente para sermos ruins. Se nós somos um solo, no qual Deus habita em nós, temos o DNA de Deus em nós, fomos criados para sermos bons. E quando nós fugimos desse propósito, lógico que o nosso corpo perece. Quantas doenças, e isso não é o Espiritismo que se fala, apesar do Espiritismo ele ser esclarecedor, nos mostrar, porque ele vai além da questão religiosa, hoje a própria ciência nos mostra. Quantas mulheres, vamos assim citar, desenvolvem câncer de mama? Uma das causas que hoje se fala são mulheres que vivem em processos reprimidos, sofridos, vidas difíceis, e o órgão a ser afetado vai ser a mama. Então, a ciência ela já tem que comprovar. Transtornos emocionais, psíquicos emocionais, a ansiedade, a depressão, que hoje se fala que é o mal do século, são sentimentos nos quais nós mesmos, infelizmente, trazemos. Porque a gente ainda é teimoso, somos teimosos. Prevalecer os nossos sentimentos e emoções humanas. E aí nós adoecemos. Aí vem a questão 624, no Livro dos Espíritos. Que aí fala do que eu falei, né? O que seria o profeta. Seria o homem de bem, inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Quando a gente está mais conectado, que a gente busca aqui a casa, que a gente busca essa espiritualidade, vocês percebem que mesmo tendo todos os problemas existentes, porque a gente vive em um planeta de provas e expiações, mas vem a intuição, vem a inspiração, e ficamos muito mais tranquilos, vem o reconforto. Não é verdade? Vem o reconforto. Às vezes a situação nossa está caótica. Todos os problemas, às vezes, vêm como se viessem em uma cachoeira ou em uma cascata. Mas quando nós buscamos tirar o que está interno em nós, esse Deus, e confiarmos, buscarmos elevarmos, buscarmos a nossa vibração maior, existe algo que acontece maravilhoso. Vem-nos a paz. Essa paz que Jesus o tempo todo dizia. Ele sempre pregava a paz.
porque ele sabia que quando nós entendêssemos que, através da confiança e da busca absoluta da espiritualidade, por mais que tivesse, ou que tivesse por vir, no sentido da dificuldade, teríamos a paz. Então, na questão 625, Allan Kardec ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus colocou para nós? Hoje nós sabemos, foi Jesus. Esse mesmo homem que fez e ajudou, na verdade, a criar o nosso planeta, ele foi o homem mais perfeito. Ele veio até a nós, porque ele sabia que, mesmo Deus existindo em nós, mesmo nós sendo exceções, precisaríamos, sim, de um direcionamento, de alguém como referência. E isso ele fez perfeitamente quando ele esteve entre nós. Ele disse, inclusive, que nós poderíamos fazer muito mais do que ele ali tinha feito. Quando Jesus ele fala isso, dentro da sua perfeição moral, ele quis dizer que somos feitos da mesma fonte criadora. Basta que a gente, ou que nós busquemos acreditar. Deixar que essa luminosidade cada vez mais se torne frequente e maior em nós. E as leis divinas, ela colocou aqui, né? Tem a lei do amor, são guias de direcionamento. A lei da justiça, a lei da liberdade, ou a lei do livre-arbítrio, a lei do progresso, e o que mais a gente já utiliza, que é a lei da causa e efeito. Leis divinas, ou leis morais, quando focamos no que o Espiritismo traz para o sentido da reformulação íntima, nós não podemos evoluir como espíritos se nós não nos reformularmos intimamente. Podemos dizer que devemos começar a entender, porque na verdade essa lei divina ela é um código crucial para entendermos a evolução do espírito. Leis divinas são leis naturais, eternas e imutáveis, criadas por Deus e presente na nossa consciência. Não estão escritas apenas em livros, mas gravadas no nosso espírito. Quando eu disse lá no início, mesmo que a gente tente ir no caminho do desvio, ou como muitas dogmas religiosos falam de pecado, e hoje a gente já entende, o Espiritismo ele é esclarecedor, a gente não precisa estar trazendo para nós esse peso. Eu sou um pecador. Nós nos desviamos do caminho da cruz. Nós cometemos desvios. Então a gente também precisa desmistificar essa palavra pecado. Hoje já não mais, ou essa nomenclatura não se agrega mais daquilo que o Espiritismo nos diz. E esse código, essa lei, que fala assim, a lei do amor, ela nos ensina a acolher. A lei da justiça nos mostra que tudo tem consequências. Tudo que a gente faz de bom, tanto que se fala que sem a caridade não há salvação. Você entendendo
a essa existência internalizada, a esse Deus existente em nós, e começa-se a praticar o bem, automaticamente vai haver mudanças. Primeiro, na sua reformulação íntima, depois de como você enxerga o seu próximo. Esse enxergar, ele começa a vir com menos julgamento, porque você começa a ver no outro que o outro é como você, nas suas buscas pessoais, buscando também a sua própria rota, entendendo, assim como você, ele tem as suas fraquezas, mas também o contrário existe. Se começamos a praticar o mal, se começamos a deixar que a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele comece a ser imperativo em nós, automaticamente traremos para o nosso campo vibracional, já que também somos feitos dessa luz divina e de energia, uma condição que vai nos trazer malefícios. Então, a lei da justiça, ela está bem clara, é um dos códigos que mostra que a gente precisa o quê? Se reformular e tentar o máximo possível que esse bem que já é existente em nós, ele precisa ser externado. E eliminar esse mal, essa sombra, já